Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o recebeu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Há mais de 2000 anos atrás, o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, se tornou como um de nós. Ele veio a este mundo, despido de sua majestade e de sua condição divina. Embora em sua essência permanecesse juntas as duas condições, o divino e o humano, uma condição jamais interferia com a outra. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas a condição divina e a humana jamais entravam em conflito uma com a outra. Ao lermos o texto, podemos compreender que se Jesus Cristo tivesse vindo a este mundo, demonstrando todo o seu poder e a sua glória, certamente que teria sido aceito pelos judeus de sua época, e até os dias de hoje teria sido aceito. Mas aprove ao Senhor nascer não em um palácio, mas em um estábulo, junto com animais. Apesar de ter sido apelidado de Nazareno, Jesus, na verdade, era belemita, nascido na cidade de Belém, a cidade onde nasceu o rei Davi. Quem, na verdade, nasceu na Galiléia, em Nazaré, foi somente Maria, sua mãe. Pois José também era belemita, era natural de Belém, era da linhagem de Davi. E quando aconteceu o censo, ele se deslocou até Belém para poder fazer o censo, para poder fazer o recenseamento junto com a sua família. E naquele momento em que ele estava respondendo o censo, declarando ali a sua naturalidade, de onde ele era, né? Ele estava ali naquele momento, Jesus ainda não havia nascido. Então somente ele e Maria foram declarados naquele censo, foram ali recenseados. Posteriormente, o Senhor Jesus, não sei se um dia, 2, uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo foi o nascimento de Jesus. A Bíblia não declara. O Senhor vai nascer posteriormente àquele recenseamento. Um dos textos que mostra claramente que eles sabiam qual era a origem do Messias, de onde viria o Messias, está contido no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo 4 ao 6, que diz assim: E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor das capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles sabiam muito bem qual era a origem do Messias. Eles conheciam as Escrituras. Eles eram doutores, eram mestres. Eles sabiam, logicamente, qual era a origem do Cristo, qual era a origem do Messias, a origem de Jesus. Ao longo das Escrituras Sagradas, ao longo das Escrituras hebraicas, a promessa de um Messias é claramente dada, está embutida nas profecias bíblicas. Essas profecias messiânicas foram feitas centenas, às vezes milhares de anos antes de Jesus nascer. E claramente, ele é a única pessoa que já andou nesta terra para cumprir toda a Escritura. Na verdade, de Gênesis até Malaquias, existem mais de 300 profecias específicas detalhando a vinda deste ungido. Além de profecias detalhando o seu nascimento virginal em Belém, na tribo de Judá, sua linhagem vinda do rei Davi, sua vida sem pecado, sua obra expiatória pelos pecados do seu povo, a morte e ressurreição do Messias judaico foram igualmente bem documentadas nas escrituras hebraicas proféticas, muito antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo ocorrerem na história.
As profecias mais conhecidas nas escrituras hebraicas, apesar de existirem muitas, são o Salmo 22 e Isaías 53. Certamente se destacam o Salmo 22, e especialmente surpreendente que esse salmo prevê inúmeros elementos separados sobre a crucificação de Jesus, cerca de 1000 anos antes que ele fosse crucificado. Veja o que diz o Salmo 22, do versículo 16 ao 18. Pois me rodearam de cães, com um ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Veja que aqui o Salmo 22 ele fala a respeito dos cravos que transpassariam as mãos e nos pés do Messias. Ele também fala sobre contar os seus ossos, os ossos perfeitamente conservados, intactos, onde nenhum dos ossos foi tocado, nenhum dos ossos foi quebrado. Ele também fala a respeito das vestes de Jesus, naquele momento em que lançam sorte sobre as suas vestes, que está contido no Salmo 22, do versículo 16 ao 18. Essas características sobre a crucificação ímpar de Jesus. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías também fornece detalhes sobre a sua vida e morte. O Messias seria rejeitado, seria morto, como um sacrifício vicário pelos pecados do seu povo. Ficaria em silêncio, na frente de seus acusadores. Sepultado com os ricos, estaria com os criminosos em sua morte. A palavra do Senhor diz assim lá em Isaías, no capítulo de número 53, versículo 1 até o 8. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque fui subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. O interessante é que tudo isso já estava previsto na Torá, no Antigo Testamento. Todas estas coisas que aconteceram com Jesus estavam ali explícitas diante dos doutores e mestres da lei. O Salmo 118, versículo 22, diz que a pedra, o Messias, rejeitado pelos construtores, se tornaria a pedra angular. À luz disto, devemos considerar cuidadosamente o que está escrito em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. A conversão dos gentios é algo predisto também pelo profeta Isaías. Confira os versículos que estão aparecendo aí nesse momento no vídeo. Confira depois. Também o profeta Sofonias, no capítulo 3, versículo 9, entre outros, mostra também a conversão dos gentios
com relação ao Evangelho de Cristo. No Salmo 46:10, Deus diz aos judeus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Messias será aceito pelos gentios, mostra que Deus não é Deus apenas de judeus, mas Ele ama a todos e deseja a salvação de todos. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 29 e 30, diz assim: Deus é Deus apenas de judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Dá uma olhadinha também lá em Romanos, capítulo 10, versículo 12 e 13, e também em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28. Os judeus rejeitaram completamente Jesus como Messias. Os escribas e fariseus da época providenciaram para que o nome de Jesus fosse marginalizado no meio dos judeus, a tal ponto que o simples fato de pronunciar o seu nome já era motivo de represália. 2000 anos se passaram e o nome de Jesus está mais vivo do que nunca. Mas, para a maioria dos judeus, infelizmente, apesar de tantas provas irrefutáveis, o Messias ainda está por vir. Eles não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador. Definitivamente para os judeus, definitivamente Jesus não é, e nem nunca foi, nem jamais será o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. Em breve, nós conheceremos quem é o anti-Messias, ou o anticristo, ou o homem do pecado. Não se engane, querido, não se engane, querida, achando que você não vai estar aqui quando se revelar para o mundo o homem do pecado, quando o filho da perdição se revelar, pois as Escrituras Sagradas não falam nada disso. Muito pelo contrário, as Escrituras Sagradas afirmam, são categóricas, são claras a esse momento, em que a igreja se fará presente quando o anticristo se manifestar aqui no mundo. A palavra do Senhor nos mostra claramente lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Paulo vai explicar aos Tessalonicenses mais uma vez, de que a vinda do Messias não seria da forma que eles estavam esperando, não seria de uma forma eminente, que seria naquele momento. Paulo sabia que isso não iria acontecer, ele é enfático em dizer que o Messias só viria depois que alguns sinais fossem manifestos. E aqui, em 2 Tessalonicenses, Paulo já mostra quais seriam desses sinais. Ele diz assim no texto: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, Paulo mostra claramente que um dos sinais que antecede a vinda de Cristo é a manifestação do homem do pecado. A palavra mostra ainda, mais claramente ainda, que a igreja estará aqui e que subirá ao som da última trombeta. Fato esse confirmado em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. A igreja não subirá antes da tribulação. Mateus é claro, o próprio Jesus diz isso, ele é enfático em nos mostrar, e o texto nos diz assim, presta atenção: e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você entendeu, querido?
É depois da tribulação. Aí sim os sinais irão aparecer, os últimos sinais vão aparecer. O couro vai estar comendo aqui, o anticristo vai estar perseguindo a igreja de uma forma como nunca aconteceu antes. Como nós estamos vendo acontecer hoje, na China, na Coreia, na Índia, no Irã, Paquistão, Iêmen e outros países. Estão sendo perseguidos ao ponto de chegarem à morte. A palavra diz que logo depois da tribulação daqueles dias, os sinais aparecerão. O sol escurecendo e a lua parando de dar a sua luz. E as estrelas caindo do céu. Lógico, não são estrelas, são pontos luminosos que vão cair, que vão descer sobre a terra. E as potências dos céus serão abaladas diante de todas. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos. Aí sim, quando todos esses sinais estiverem se cumprindo, aí sim nós vamos ver o sinal do Filho do Homem. E a palavra diz que todas as tribos da terra se lamentarão. Ou seja, os países, todas as pessoas das cidades se lamentarão por não terem crido no unigênito Filho de Deus. Aí sim eles verão. Não será uma vinda oculta, não vai ser uma vinda invisível. A palavra diz que todos verão. Eles vão ver o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem aparecer, aí ele vai fazer uma coisa maravilhosa. Nesse momento que ele aparecer, aí sim, no versículo 31 diz que ele vai enviar, nesse momento que ele aparece, ele vai enviar os seus anjos com um rígido clangor de trombeta, dos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Ou seja, dos quatro cantos da terra, em todos os lugares, vão haver pessoas clamando pelo Senhor, porque não aguentam mais o sofrimento, assim como o povo de Israel clamou no Egito. O povo suplicou diante do Senhor, e o Senhor se lembrou do seu povo lá no deserto, lá no Egito. Assim será nos últimos dias. Aí nesse momento o Senhor vai tirar o seu povo da terra. A palavra diz que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, não sobraria nenhuma carne. É neste momento que o Senhor vai estar abreviando esse sofrimento. Você vai tirar o seu povo de lá. E não adianta você me dizer que você não vai passar por isso, que você é noivo, que você é queridinha, e se é balela. Olha para aquele povo que está morrendo lá no Oriente Médio, lá na Coreia do Norte, aqueles que morreram lá em Roma, né? Lá na época de Nero, onde tiveram vários imperadores que foram déspotas, canalhas, que incendiavam as pessoas, colocavam as pessoas banhadas de piche, né? Pregados nas cruzes, cobria com óleo ou com piche e queimava aquela pessoa viva, fazia uma iluminação da pessoa ali viva. Quantas pessoas eram lançadas nas arenas, as mães com seus bebês, famílias inteiras lançadas dentro das arenas para serem despedaçadas pelos leões. Eu te faço a mesma pergunta. Essas pessoas que morreram lá não eram a igreja? Não faziam parte da noiva? Raciocina um pouquinho, para e pense. É hora de nós nos ligarmos no Senhor e abandonarmos essa religiosidade que nos afasta da presença de Deus, essa falsa teologia que nos ensina que nós vamos simplesmente desaparecer, que vai ficar só nossa roupa no banquinho. Não vai ser dessa forma, queridos. O Senhor vai voltar de forma visível. Todos verão. Todos verão. Aí que o Senhor vai voltar e vai nos levar. Aí sim nós vamos sair daqui. A palavra diz que nós vamos ser arrebatados na última trombeta. A última trombeta não toca nem antes da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta. Ela vai tocar na sétima trombeta. E de 1 a 7, a última trombeta é a sétima. E ela vai acompanhar uma ordem. Não permita que ninguém te engane. Esteja alerta, esteja vigiando para que você não seja enganado pela aparição de um falso Messias, porque ele vai aparecer. O Messias dos judeus vai aparecer. Ele vai aparecer com toda a pompa. Ele vai vir para enganar as nações e vai ter grande êxito, enganando, se possível, os eleitos, como a palavra diz. Até mesmo os eleitos. É isso que está escrito nas Escrituras. É hora de vigiar. É hora de orar. Os sinais estão se cumprindo diante de nós. E muitas das vezes nós estamos tão distraídos com as coisas deste mundo que esses sinais passam despercebidos diante de nós. Nós não vemos, nós não percebemos. Em Mateus capítulo 25 nos fala das 10 virgens que estavam dormindo. Ambas, as nécias e as prudentes, estavam dormindo. Mesmo as que tinham o azeite estavam dormindo, estavam desapercebidas. Queridos, é hora de nós nos colocarmos de pé diante do Senhor, nosso Deus, com os nossos ouvidos bem abertos, atentos às suas palavras, conferindo cada sinal por ele deixado nas Sagradas Escrituras, para nos alertar da sua proximidade.
Queridos, Jesus não nos falou sobre o dia e a hora da sua vinda. Não. Porém, ele deixou vários sinais para nos alertar, para nos mostrar vários sinais que nos mostrariam que ele estava se aproximando. Leia o capítulo de número 24, leia Lucas 21, leia Marcos 13, leia o livro de Apocalipse, leia o capítulo 9 de Daniel. Faça um cruzamento entre as informações e você verá que os sinais deixados por Jesus, essa série de sinais deixados por Jesus foi para nos mostrar qual seria a proximidade da sua vinda. Ele não nos disse a que dia ou a que hora ele viria, mas ele deixou sinais para nos mostrar que ele estaria perto. Faça como nos ensinou o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É hora de vigiar, queridos. É hora de buscar, queridos. Amados, é hora de entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Infelizmente, há dezenas, quem sabe milhares de pessoas que só colocam a mão na Bíblia na hora que é para ir para o culto, na hora que é para ir para a igreja. Na hora de ir para a igreja, enquanto o pastor estiver ali lendo a mensagem, você folheia a Bíblia para a direita, folheia para a esquerda. Terminou o culto, você fecha a sua Bíblia e só vai abrir, quem sabe, no próximo domingo. Só no domingo seguinte, quando você voltar à igreja. O resto da semana é novela, é Big Brother, é série, futebol. São futilidades que afastam você do alimento vivo, coisas que fazem com que você não retenha a verdadeira palavra de Deus na sua vida, que está contido nas Escrituras Sagradas, mas fique se alimentando somente de porcaria, se alimentando daquilo que vem do coração do homem, e você não tem profundidade nas Escrituras. Você não pode questionar, você não conhece, você não estuda, você não lê, você não tem base. Então o que vai acontecer? Você vai aceitar aquilo como verdade. Mesmo que você discorde, você não consegue questionar, porque você não tem conhecimento, você não se alimenta, você não busca, você não lê, você não busca o entendimento. Infelizmente é assim que acontece. Você tem que aceitar tudo que as pessoas dizem, porque você não pode contestar. É hora de ler as Escrituras, é hora de meditar na palavra, parar de ouvir histórias da carochinha, palavras vindas direto do coração do homem, enganos do coração do homem. É hora de meditar nas Escrituras. Jesus Cristo está vindo, mas antes que ele venha, é preciso que várias coisas aconteçam, é preciso que vários sinais se cumpram. E os judeus, fazendo esta campanha, esse clamor para a vinda do seu Messias, é mais um dos sinais que nos mostra que verdadeiramente tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras tem que se cumprir e vão se cumprir, custe o que custar. Doa em quem doer. Abra os teus olhos, acorda, é hora de vigiar, é hora de estar atento. Várias coisas te serão apresentadas e você tem que estar esperto para não cair nas astutas ciladas do diabo. Amém? Eu sou o presbítero André, este é o canal de Portas Abertas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Deixe também o seu comentário, isso é muito importante para nós. Você nos ajuda a ranquear no YouTube. Fique na paz. E até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Graça e paz.